Estou sem camisa do Fluminense porque até mesmo aqui em Petrópolis está fazendo um calor insuportável, então eu já vou chegar me explicando, dando satisfações antes que vocês perguntem, mas esse é o vídeo para a gente conversar sobre a partida entre Fluminense e Maricá. Um empate, um resultado que a gente não gostaria, mas tem coisas boas a se extrair dessa partida e coisas ruins também, né? Nesse Carioca, acho que o mais fácil tá sendo negatividade. Mas então vem comigo para mais um vídeo de análise. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Para começar mais uma vez, nós tivemos a escalação titular mexida. Vou colocar essa escalação aí na tela, mas além do nome do Manuel, que a gente já sabia que seria um desfalque para essa partida por conta da suspensão, nós tivemos também o Vitor Hugo na lateral direita, Felipe Andrade e João Neto foram jogadores que foram poupados dessa partida por conta de desgaste muscular. Além disso, tivemos como titulares, de fato, ele Canóbio e Cauã Elias e Riquelme Felipe, que tem sido a atração desses jogos, ficou de fora do primeiro tempo e talvez esse tenha sido o maior erro do Marcão ao longo de toda essa partida. Porque como foi esse jogo? Bem, foi uma partida que eu acho que ela foi menos pior do que a partida do meio da semana, mas não foi tão melhor assim. O Fluminense no primeiro tempo teve muita dificuldade de construir, apesar do Canóbio dar uma dinâmica diferente ao time e deixar esse time talvez mais leve, com mais mobilidade dentro de campo, a melhor chance que a gente teve foi lá aos 35 do primeiro tempo, com o Isaac finalizando uma bola de fora da área. Essa foi a melhor chance do Fluminense do primeiro tempo, o que de cara já me decepcionou bastante, e obviamente não pelo Isaac, mas pela figura do Cauã Elias, que como titular nessa partida, apesar de ser início de temporada, apesar de ser o primeiro jogo do cara, eu esperava pelo menos ver o Cauã Elias, que ele tivesse de fato oportunidades, mas mesmo as oportunidades que aconteceram ali na frente, o Cauã Elias parecia muito escondido ao longo de todo o primeiro tempo. Na minha concepção, uma grande decepção. O Maricá, por sua vez, não foi um time que forçou muito, mas teve algumas oportunidades no primeiro tempo, inclusive teve uma oportunidade com o Denilson, talvez tenha sido a primeira oportunidade ao longo desse jogo, mas nada ali que naquele primeiro tempo o Vitor Hugo não tivesse dado conta. E uma coisa que eu achei positiva nesse primeiro tempo é que o Fluminense utilizou mais o meio campo. Quem prestou atenção ali no mapa de calor que apareceu ali no momento do intervalo, inclusive tentei resgatar. Se eu conseguir resgatar até a edição, eu coloco na tela. Mas o Fluminense utiliza bastante o meio-campo para poder circular esse jogo, o que eu achei que foi muito bom, muito positivo. O problema é que quando chegava lá na frente, não encontrava ali alguém que colocasse a bola para dentro. E aí, no segundo tempo, com relação a isso, a gente teve alguns ganhos. E talvez quem não assistiu o jogo vai pensar assim, nossa, o Cauã Elias deve ter aparecido muito mais. E na verdade não, a figura que apareceu positivamente mais no segundo tempo foi o Nonato. E não que tenha sido uma partida excelente do Nonato. Talvez o primeiro tempo, até em alguns momentos, fosse pouco inspirador na função dele em si, por si próprio. Mas no segundo tempo, o Nonato foi o cara que ele apareceu no ataque, seja ali dando possíveis assistências se essas finalizações tivessem terminado a gol, ou até mesmo fazendo jogada sozinho e partindo para a finalização. O problema é que todas as bolas que ele conseguiu ali colocar, as melhores oportunidades, foram para fora. Mas eu acho que vale ressaltar uma coisa que fica marcada para mim nesse jogo. Eu vi muita gente hoje, nesse domingo aí, criticando o Nonato, e eu entendo que algumas chances falam assim, caramba, cara, não é possível, até porque ele também fica marcado por um lance ali de cara que ele perde no ano passado, então acho que isso ajuda a dar essa visão negativa pro torcedor. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que ser bastante crítico é com relação ao nosso ataque, ou como o nosso ataque ele estava sendo inexpressivo e inoperante, que faz com que as melhores jogadas do nosso ataque partam do nosso volante. E sim, isso pra mim, com o Cauã Elias dentro de campo, é inacreditável. Canóbio também foi um cara que entrou, mas até as melhores jogadas dele acontecem ali nesse início de segundo tempo, enquanto ele ainda está dentro de campo. Afinal, ele é substituído talvez ali por volta dos 15 minutos.
mas são justamente em jogadas entre Nonato e Canóbio. Então, assim, entendo a crítica ao Nonato, vale a crítica ao Nonato, mas ela tem que ser maior ao ataque do Fluminense e aos jogadores que não apareceram em nenhum momento até o Nonato começar a fazer jogadas e começar a produzir ali possibilidades a gol. E aí a gente chega no momento da segunda falha do Marcão, que é a saída do Canóbio. O Fluminense estava vivendo seu melhor momento dentro de campo, e apesar do Nonato ter todo esse destaque nas jogadas com o Canóbio estava ajudando a dar bastante mobilidade nesse jogo, como eu falei com vocês, e nesse melhor momento o Marcão tira o Canóbio para a entrada do Riquelme Felipe. Riquelme Felipe já era para estar em campo desde o primeiro tempo. Se vocês notarem, eu não citei em nenhum momento o nome de Paulo Baia. Por quê? Porque nada de bom saía dos pés de Paulo Baia até aquele momento. Então, assim, não era para ele estar presente dentro de campo, não fazia sentido o Riquelme estar no banco. E a hora que ele tira o Canóbio, que até durante a transmissão explicam que o Canóbio estava programado de ficar apenas 60 minutos dentro de campo, beleza, imagino que tenha uma questão da fisiologia aí, mas ele tira o cara no melhor momento, tira a mobilidade da equipe e coloca um moleque frio dentro do jogo. Riquelme Felipe faz uma boa partida, mas os primeiros minutos do Riquelme Felipe, pelo menos as 3 primeiras vezes que ele toca na bola, são 3 falhas. Isso muito provavelmente pela inexperiência e por ter entrado frio naquele momento da partida que estava muito agitado. Então, ele não entrou no mesmo ritmo dos colegas dele, não é culpa do garoto. Ele sentiu logo esse iniciozinho. Quando se acertou também foi o show do segundo tempo e que fez todo mundo ainda cair mais em cima do Marcão por ele não estar dentro do jogo enquanto o Canóbio estava para ajudar essa mobilidade. Mas acontece que até o Riquelme dá a ligada dele dentro de campo, tem o gol do Maricá, uma jogadaça do Denilson que, enfim, deixa o Freitas para trás na corrida, uma falha do Freitas que mesmo estando à frente do Denilson, quando o Denilson começa a correr, ele não consegue fazer uma falta, ele não consegue tirar aquela bola, e, enfim, sem chance pro Vitor Eudes segurar, ele até vai no lance, o Ignacio tenta também mais atrás, mas enfim, era o gol do Denilson, não tinha jeito, e aí o time dá uma esfriada, e até o Riquelme dá a ligada dele. A gente fica um pouco preocupado, um pouco sem esperança, mas aí o Riquelme aciona e, enfim, só dá Riquelme no segundo tempo as melhores chances com ele. Inclusive, a chance que gera o pênalti é um lance em cima do Riquelme Felipe, que o Cauã Elias batida fraca de acabar com o coração de qualquer pessoa que estivesse assistindo aquele jogo, mas consegue converter. Resultado, empate por 1-1. Vale mencionar que ali por volta dos 30 do segundo tempo, Esquerdinho e Luan Brito entram no lugar do Paulo Baia e do Rafael Monteiro, não conseguem aparecer muito, aparece mais o Luan Brito que tem uma oportunidade, mas que não consegue colocar para dentro do gol. E lá pro finalzinho ainda entra também o Marlon no lugar do Wallace Davi, mas pouco deu pra ver, assim, o jogo já tava realmente acabando. E assim, eu gosto de fazer essa análise dos jogadores ao longo da partida, porque eu acho que ela ajuda a fazer uma análise mais honesta, porque muitas vezes a gente se empolga muito com a atuação de um cara, que ele teve uma jogada que se destacou muito ali, sei lá, no final do primeiro tempo. O restante do jogo dele não tem nada demais, só que a gente fica com aquele lance na memória e acha que a atuação do cara foi maravilhosa. E o contrário é a mesma coisa. Às vezes o cara tem uma atuação ruim no final do segundo tempo e a gente fica na cabeça como se ele tivesse tido uma atuação horrível a partida inteira. Mas às vezes ele até foi bem, só não se destacou. Então eu gosto de fazer essa lembrança porque eu acho que ela ajuda a fazer uma avaliação mais honesta. Mas pra gente falar também dos jogadores que eu não mencionei tanto ao longo da partida, Paulo Baia. Eu sei que parece implicância, é apenas o terceiro jogo, mas assim, claramente falta fundamento técnico no homem, assim. Eu sei que ele tem vontade, sei que ele corre pro ataque, deve ser um cara maravilhoso. Só que quando você vai ver o futebol dele dentro de campo, você fica se questionando quais são os argumentos, as justificativas para ele estar ali dentro. Assim, não tem. E é o homem das bolas paradas do Fluminense nesse campeonato carioca. Toda vez que tem que bater um escanteio, bota o Paulo Baia pra bater. Paulo Baia não sabe cruzar e não tem nenhuma jogada ensaiada. E eu não tô falando nem que seja efetiva, porque o Fluminense até o momento só fez um gol de pênalti, mas que dê expectativas de alguma coisa, de algum gol. Não tem. E aí, assim, é muito difícil você querer gerar empatia do torcedor com esse cara dentro de campo. Eu vou mencionar o que eu falei na nossa live. Se o cara é ruim, mas ele se esforça, a culpa de ser ruim não é dele, é de quem colocou ele ali, de quem escolheu esse jogador e de quem contratou também. Então até na hora de direcionar as nossas reclamações e nossas vaias, vale lembrar disso, porque o cara tá tendo a oportunidade da vida dele.
Ele não tem culpa se talvez ele não tenha a qualidade que a gente precise e que na verdade ele deveria ter para estar ali dentro de campo. Mas enfim, o Vitor Hugo, que quando eu vi na escalação eu fiquei desacreditada, me surpreendeu. Acho que fez uma boa partida. Não foi uma partida em que ele foi extremamente exigido na defesa, então vale mencionar isso porque a gente não sabe como vai ser o próximo jogo. Mas foi uma partida ali, eu acho que muito honesta, assim, conseguiu ter algumas chegadas pro ataque, não comprometeu na defesa, não sofreu muito ali, não foi muito exigido, mas fez uma partida boa, perto do que a gente talvez tinha visto dele como volante. Dá aí uma expectativa de talvez a gente ter ali um banco, ou em algum momento, se precisar do Vitor Hugo na lateral direita, não ficar extremamente desesperado e achar que o jogador não vai corresponder. O Wallace Davi é um jogador que, cara, tem muita... Você olha pra ele e você percebe que ele tem qualidade, mas é um jogador que erra, continua, segue errando em alguns momentos de decisão, de tomada de decisão. Ele segue errando. Eu acho que é um jogador que dá expectativa pro ano, mas precisa consertar isso. O Isaac foi um jogador que eu acho que até dessa vez, talvez para mim tenha sido a partida dele com menos falhas, mas é um outro jogador que também acho que tem sentido um pouco a pressão do jogo. Mas gostei da atuação dele, assim, no geral. Talvez as nossas avaliações com os moleques de Xerém sejam mais brandas, talvez, mas assim, realmente tanto o Wallace Davi quanto o Isaac, eu acho que tem ali uma questão a se ajustar, que tem muito a ver com pressão, que faz com que as decisões, os momentos de decisões, eles escolham errado, mas com questão à qualidade técnica, para mim, os dois ali estão claro que tem. E aí acho que esses ajustes, eles são urgentes até para o garoto não acabar se perdendo nesse meio do caminho. E o Wallace Davi, acho que a questão dele é um pouquinho mais, talvez, problemática do que Isaac. Mas o Rafael Monteiro, cara, o gol acontece ali do lado dele. Não é uma partida, sei lá, horrível, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele tá atrás do esquerdinha na fila, assim, pelo menos pra mim ele tá atrás do esquerdinha na fila, então me incomoda bastante ter o Rafael Monteiro e não ter o esquerdinha dentro de campo. E pra fechar falando do Ignacio, o Ignacio faz uma partida segura defensivamente, aparece em algumas oportunidades no ataque, lá na frente, acho bem positivo. Eu tô tentando não criar uma expectativa muito acima no Ignacio, porque foi um cara que com poucos jogos já encantou bastante. Então eu tô tentando ver, mas eu acho que assim, foi uma partida segura dele, foi uma partida boa defensivamente. Continua gerando expectativas para essa sequência e até para uma possível e eu acho que bem provável titularidade quando voltar o time principal. Vale mencionar que na coletiva de imprensa o Marcão é questionado sobre o Riquelme Felipe não ter entrado desde o primeiro tempo e o Marcão deixa claro ali que eles estão fazendo uma avaliação, eles de vez em quando vão ter que dar uma segurada em um menino, vem as questões físicas, talvez o jogador que tenha sentido um pouco mais, outro um pouco menos, outro que o físico consiga segurar um pouco mais, e é essa avaliação que eles estão levando em consideração quando eles tiram um ou outro moleque, dizendo que é para não perder depois. Óbvio que tecnicamente é um problema dentro de campo, talvez fosse... Enfim, eu confesso que eu já não sei se seria melhor colocar o Riquelme Felipe sabendo desde o início junto com o Canóbio, porque imagina se na hora que ele sai a gente só tem o Paulo Baia ali pelas laterais para nos dar expectativas. Eu acho que não seria lá tão mais positivo, mas fica aí a justificativa do Marcão. Bem, acho que no geral, assim, da avaliação do jogo é isso. Muita gente tem falado sobre subir Júlio Fidelis e os outros meninos que se destacaram na Copinha. Acho que não é o momento. Acho que esse não é o time para esses garotos terem oportunidade. Acho que esses meninos, eles precisam entrar para ter oportunidade. Vai dando oportunidade para um, depois para outro, com a equipe profissional, com a equipe titular já entrosada, tá? Até porque a gente vai ter mudanças na equipe titular também. Então eu acho que mesmo os jogadores do time principal, eles não vão estar entrosados já no primeiro jogo. E eu acho que não é jogo, sabe? Subir com esses meninos que se destacaram foram tão bem na Copinha para esse time tão indefinido que é o time do Marcão, que cada jogo tem um titular diferente, que jogador muda de posição, que
enfim, que eu acho que só vai servir pra talvez flopar garotos que tenham muito potencial. Acho que eles têm que entrar com um time já fechado, pronto. Então eu não sou da galera que tá querendo que eles subam pra esse Carioca. Acho que na verdade isso não é considerado oportunidade. Acho que isso é uma boa oportunidade de se queimar sem necessidade. Colocar esses meninos nesse time. Mas enfim, deixa aí nos comentários se você concorda, se você discorda, quem você acha que. Alguma coisa que você acha que eu esqueci de mencionar sobre algum jogador, ou sobre alguma jogada que você acha que foi muito boa. Deixa nos comentários. Não esquece de deixar o seu like também, que dessa vez eu esqueci de pedir no início. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui, acho que você gostou de alguma coisa, nem que tenha sido da minha voz, você deve ter gostado. Então, por favor, deixa aí o seu like, isso ajuda demais o nosso canal. E é isso, um beijo no coração, saudações tricolores, ficou sem react. Ai, vale mencionar, porque o meu celular não gravou o segundo tempo. Tava com bateria, tava tudo certo. Aparentemente foi culpa minha, eu provavelmente não cliquei no botão de gravar. Pra mim foi uma grande decepção, porque eu consegui gravar o primeiro tempo inteiro, mas fiquei sem segundo tempo, então eu ia editar bastante, provavelmente eu só ia ter 3 minutos de reação. Então acabou ficando sem react por conta disso, e espero que no próximo jogo não dê erro nenhum e a gente consiga ter o nosso vídeo de react aqui, porque eu sei que muita gente aqui curte, tá? Então é isso, beijo e até a próxima!